Fala pessoal, gravando aqui rapidinho um vídeo aqui no canal do Metanoia, com o objetivo de compartilhar com vocês um conhecimento que eu já até falei aqui no canal, tem um outro vídeo falando das zonas de oferta e demanda. É um conhecimento que é bastante útil, que costuma ajudar a ter uma noção das regiões, que são as regiões, digamos assim, preferíveis para a gente operar. Então, eu vou fazer aqui uma reedição do primeiro vídeo e espero que esse conteúdo, de alguma forma, ajude alguns de vocês. Vou compartilhar a tela e aí a gente continua. Então vamos lá, eu estou com um ativo aqui muito atípico, né, que pouca gente opera aí do Forex, que é o GBP CAD, que é a libra contra o dólar canadense. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi simplesmente colocar no gráfico diário e afastar o zoom. Por isso que o gráfico está todo pequenininho assim, né, os candles a gente praticamente não consegue enxergar. Mas por que eu tirei esse zoom, né? Para justamente conseguir enxergar quais são as regiões de preço que no momento que o ativo chegou nesse patamar, houve uma rejeição e ele saiu rapidamente daquela região. Então, eu procurei destacar aqui em amarelo as regiões, né, onde o preço chegou e rapidamente saiu da região. Olha lá, ó, chegou, saiu. Chegou, saiu. Aqui em cima, ó, chegou, rapidamente desceu. Chegou de novo aqui embaixo, rapidamente subiu outra vez. Chegou aqui em cima, chegou a ultrapassar, ó, mas rejeitou de novo. Bateu aqui outra vez no amarelo, rejeitou, voltou, congestionou, andou de lado, voltou no amarelo, desceu de novo, voltou no amarelo, subiu outra vez, voltou no amarelo, desceu com força, voltou no amarelo, desceu, voltou, desceu, voltou, desceu. Então, quer dizer, são regiões onde o preço não fica por muito tempo. O que é um muito tempo? Né? Muito tempo depende do tempo gráfico que você está analisando. Esse caso aqui é o gráfico diário. Então eu diria que assim, ó, 7 dias, 4 dias é um tempo razoável para o gráfico diário, né? Porque nada vai de uma vez só chegar numa região e imediatamente sair de lá. Não é exatamente assim que funciona, a gente sabe, né? Então, o intervalo, eu diria, ó, mais ou menos... alguns dias, ó, olha aqui, ó, aqui foram alguns dias para ele sair dessa região, tá? Aqui embaixo, ó, ele saiu um pouco mais rápido, mas se vocês notarem, também foram alguns dias. Aqui embaixo, ó, saiu mais rápido, mas também foram alguns dias. Aqui foram alguns dias, né? Aqui foi menos dias, ó, mas ele ficou e rapidinho já desceu. Aqui ele já demorou um pouco mais para descer, ó. Aqui ele foi mais rápido. Aqui embaixo, ó, o que aconteceu? Ó, ficou poucos dias, né? Aqui, ó, para cada puxadinha dessa, foram alguns dias, tá? Então, dependendo do tempo gráfico, né, a gente tem que imaginar que o mercado sempre faz aquela dancinha, né? Ele fica um tempo num determinado patamar até ele fazer uma nova expansão. Mas a grande questão é, tira o zoom para você enxergar quais são as regiões de negociação que quando o preço chega lá, ele não fica tanto tempo. Agora, olha que interessante. Quando a gente olha isso aqui, ó, olha esse enrosco aqui no meio, ó. Olha o tempo que o mercado ficou enroscado nesse range aqui, ó. Olha o tempo. Isso aqui é gráfico diário. Ficou batendo em cima, batendo embaixo, batendo em cima, batendo embaixo, batendo em cima, batendo embaixo. Isso aqui em quantidade de dias, ó, pegar aqui desde o início do movimento até aqui o final, ó, 127 barras. Então, 127 dias de negociação. Um ano tem, em média, 250 dias úteis de negociação. Isso aqui são quase 6 meses. Então, por quê? Olha só. Se a gente pegar aqui a data, ó, ficou de agosto de 2018 até, lá, janeiro de 2019. É o que eu falei, 6 meses. Bastante tempo. Sempre é importante ter essas referências temporais, dependendo do tempo gráfico que você está olhando, para justamente não se perder. Porque às vezes a ansiedade faz com que a gente queira que o mercado ande mais rápido do que ele costuma andar. Não tem como fazer o mercado andar mais rápido, né? Tempo tempo é o tempo, é igual para todo mundo. Então vamos lá. Agora eu fiz um exemplo numérico que mostra algumas coisas importantes. Eu coloquei aqui, ó, duas ordens. Na base, no topo aqui dessa região, na parte de cima, eu coloquei ordens de venda. Tá bem aqui, ó, pontilhadinho verde. E na parte de baixo, eu coloquei o quê? Ordens de compra, bem aqui nesse pontilhadinho verde. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, essa ordem, mesmo que eu coloque o stop fora dessa região aqui amarela, né, que é a região de demanda, dependendo do tamanho do lote que eu utilizar, é algo que é perfeitamente suportável para praticamente qualquer pessoa que opere no Forex, apesar
da gente ter uma pontuação enorme aqui, ó. Daqui até aqui embaixo, ó, até onde está o stop, são 3.741 pontos, ou seja, 374 pips de stop. No exemplo de cima, onde eu tenho essa venda, vamos ver quantos pontos, ó. Daqui até o stop. 3.742 pontos, ou seja, 374 pips. Agora, o que vai determinar se você aguenta ou não, né, uma operação com um stop tão longo? O tamanho do lote que você usou. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei o lote o quê? 0.01. Para quem opera no Forex, deve saber 0.01 é igual a $1.000 em risco. Então, 0.01 são $1.000. Mil da moeda, né? 1.000 dinheiros, né? Que você pode ter a conta em outra moeda e aí não necessariamente isso aqui será $1.000, né? Pode ser 1.000 euros, pode ser 1.000 francos, pode ser $1.000 australianos. O fato é que 0.01 é 1.000 em risco. Então, esse 1.000 em risco aqui é o que você colocou na mesa nessa negociação. Se o teu stop tem essa distância aqui, né, de 300 e poucos pips, você está arriscando 30 e poucos dólares. Ó. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, $29. E nesse caso aqui, que é mais ou menos a mesma numeração, vai dar perto de $30 também. Olha lá, $31. Esse é o stop. Uma operação com mais de 300 pips de stop. Então, a partir daqui, você começou a analisar. Quantas entradas você teria feito? Ó? Uma, aqui embaixo, tem uma, duas, stop, 3, gain, 4, dependendo aqui você pode ter feito até mais de uma, né? 4, 5, 6 até, todas no gain. 7, foi pro gain também. 8, veio no gain. Não, na verdade deu stop aqui, ó. 9, 10, 11, 12. Você teria feito 12 operações e teria tido 2 stops. Agora, num horizonte de quanto tempo? De 2017, junho de 2017 até 2020. Por quê? Porque aqui é o gráfico diário, né? O gráfico diário, ele dá menos entradas, é normal, não tem como. Se você opera no gráfico diário, teu horizonte de tempo provavelmente são algumas semanas. Agora, se você diminuir o tempo gráfico, né, e for para um gráfico de 4 horas ou para um gráfico de 1 hora, você vai conseguir desenhar essas regiões da mesma forma, só que possivelmente o tempo até você finalizar a operação vai ser menor. Dificilmente você vai ficar muitas semanas numa operação, você vai ficar alguns dias, né? O racional é exatamente o mesmo, só diminui um pouco a questão da periodicidade, né, do tempo que a operação vai demorar para chegar efetivamente no alvo. Então essa que é a mensagem que eu queria compartilhar aqui, né, com o pessoal, quer dizer, a importância de desenhar essas regiões de oferta e demanda, né, que é o que eu chamo Supply and Demand Zones, né? Esse conhecimento adquiri numa mentoria que eu fiz com um trader holandês, o cara faz muita grana aí no mercado e, embora seja um conceito muito simples, né, me ajudou muito a diminuir essa questão da ansiedade, né, que era uma coisa que eu vivia lutando contra isso, né, no passado, e me ajudou a dar essa noção espacial, né, onde é que eu deveria buscar as operações. Então, sempre quando chega nos finais de semana, eu organizo o gráfico dos ativos que eu gosto de operar, faço esses desenhos, às vezes eu faço esses desenhos também em tempos gráficos menores, só entro em operações, quer dizer, ou eu privilegio operações onde eu tenho o mercado voltando a visitar esses pontos aí que eu marquei, né, como sendo pontos importantes para a operação. E o negócio que é interessante, né, é o seguinte, olha como é que o mercado respeita isso, né, ao longo do tempo, né. Eu me lembro que esse trader holandês, ele sempre falava assim, look left, né, ou seja, olha para a esquerda, né, olha para a esquerda para você conferir se na hora que você desenhou a região, se ela é de fato uma região que o preço chega e depois ele vai embora. Ele sai daquela região com relativa rapidez, né, dependendo do tempo gráfico que você está operando. Se isso está acontecendo, você pode ficar tranquilo. Você está relativamente protegido justamente pelo quê? Pela concentração de ordens que vai existir nessa faixa de preço dos players grandes, dos grandes players. Porque os grandes players, como eles têm que movimentar posições muito grandes, eles não ficam entrando e saindo toda hora. Então, eles colocam as posições enormes ali naquela região e às vezes demora algum tempo até aquela posição ser consumida, tá certo? Então,
esse era o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil aí para alguns de vocês. Lembrando que aqui na descrição vou deixar o link também para o nosso canal do Telegram. A inscrição é totalmente gratuita e de vez em quando a gente dá alguns insights, né? A gente dá alguns alertas, então relacionados a essa análise aqui que a gente acabou de mostrar, tá legal? Pessoal, obrigado aí pela audiência, pela paciência. Tamo junto e até a próxima.